Coutinho, que em meio de um processo de montagem tão exasperante, né, se disponibilizou a vir aqui e conversar com a gente. Não tem avião, tá bom, né? Já melhora, né? Gente, outra coisa, eu não sei se tem alguém alérgico a cigarro, mas a condição do pensamento do Coutinho, né? A matéria-prima do pensamento dele é o tabaco. Eu sou dependente químico e tenho um atestado médico aqui, se precisar, provando que eu não posso ficar mais de 15 minutos sem fumar. Eu tento usar, mas no aeroporto não deixa, mas devia ter valor, né? Que o meu médico aceitando que faz mal, que eu não devo, mas que trata-se de uma compulsão irresistível. Então, você me desculpe os alérgicos, mas senão a minha cabeça desaparece. O tema desse encontro, né, é a entrevista como a arte do encontro no documentário. O recurso que acabou se tornando preponderante na sua trajetória, a gente fez, então, uma edição de trechos, né, que atravessam a sua obra. E eu vou começar exibindo um filme que foi feito para a televisão, né, para o Globo Repórter, nos anos 70, que é o Teodorico, o Imperador do Sertão. E só fazer uma breve introdução, o Coutinho ele começou a sua carreira nos anos 60, né? Em 60 começou a filmar o Cabra, né, Coutinho, que foi interrompido em 64 e depois retomado em 84, né? E nesses 20 anos que se passaram, você produziu uma série de outros documentários, né? E depois através do CECIP. Não, para resumir, eu parou o Cabra e fazia cinema de ficção, fiz 6 anos de cinema de ficção. Abandonei, tive um filho, resolvi largar tudo, ganhar vida, porque cinema. Daí fui para o Jornal do Brasil, daí me chamaram para o Globo Repórter, onde eu descobri que eu podia voltar a fazer cinema. E lá que eu comecei a fazer documentário, não antes. E foi lá que eu preparei na cabeça a volta para fazer o Globo Repórter. E daí saí, graças a Deus, televisão e passei a ser um freelancer como sou até hoje. A gente vai ver, então, o trechinho do Teodorico, Imperador do Sertão, numa época, né, Coutinho, que o Globo Repórter produzia, né, filmes em 16 milímetros, com grandes nomes, né, do documentário brasileiro, como Coutinho, João Batista de Andrade e outros. Mulheres, o que seria de nós? Se nós só trabalhamos, temos vaidade, gostamos, por causa das mulheres. Se só existisse homem, veja como se encontra esse aqui. Aí essa está deitada, achando graça do tempo, tão bonitinha que ela é bem agradável. E quem é que não gosta? Agora, se em vez de ter essas meninas assim, tivéssemos aqui outros retratos, outras coisas, ninguém nem olhava, nem ligava. Olha, porque desperta a atenção e a curiosidade a todas as pessoas que vêm aqui, porque você olhando, olha que posição bonita, quem é que não gosta de ver isso? Todo mundo gosta. São bonitas, simpáticas, atraentes, desperta a todos nós a curiosidade e a atenção. Veja que seios bonitos dessa menina, ela sentada aqui toda direitinha. Ora, você veja como são as coisas, olha que coisa linda. Olha essa aqui, olha aqui. Tem para sobrar, dá para multiplicar a nossa vista. Mas, você acha que um homem pode ter 8 mulheres, 5 mulheres, 10 mulheres assim, a mulher não pode? A natureza é assim, clara, e ela mostra isso em todos nos racionais e no irracional. Você veja que eu crio galinha, eu tenho 10 galinhas no chiqueiro, só tenho um galo. Eu tenho 20 vacas no curral, tenho um touro. Eu tenho 20 cabras no chiqueiro, tenho um bode. Eu tenho 20 ovelhas, tenho um carneiro. É essa coisa que está na nossa compreensão. Se nasce 8 meninas, nasce um menino, está claro que o homem dá conta de 8 mulheres. Eu não tenho poder. Se eu sou um agricultor, agora o que eu entendo é da agricultura. Eu nunca escrevi um livro, nunca fiz um verso, eu não sei pintar. O que eu sei é realmente administrar. Eu faço uma vaquejada. Olha, se eu faço a... Esse filme hoje causa muitos risos, né? Porque é muito interessante como o machismo e o coronelismo do Teodorico é revelado pelas próprias palavras dele, né? Sem que a sua pergunta precise estar em cena. Quer dizer, é como se você desse a corda para esse personagem se enforcar. Você, como autor, não precisa julgá-lo, né? No plano da entrevista, do conflito, você não precisa questioná-lo. Mas ele próprio, né, de tão absurdo,
que são seu modo de pensar e de viver, ele próprio já veste a carapuça, digamos assim. Bom, para não me estender muito. Bom, esse filme foi feito em 78, durante a Copa do Mundo de 78. 4 dias na fazenda dele e mais 2 em Natal. Bom, é o único filme que eu fiz cujo protagonista pertence à classe dominante. Uma classe dominante já naquela época um pouco decadente, mas não tanto. E que tinha o que é importante no filme é que, isso que você falou, a palavra autor. Eu fui fazer o comentário, esse daí já, eu vim da ficção, né? Ficção, então tem toda a mitologia do autor. Eu estava levando um processo, na verdade, para acabar com essa mitologia do autor. Entendeu? O que é o autor? O que é o artista com a grande, entende? Então, esse filme foi uma lição para mim, que eu fui fazer um filme que recomendaram como grande personagem esse homem que eu conhecia de leitura de algumas reportagens. E que era famoso na época porque ele tinha, isso se dizia nos jornais tranquilamente, ele tinha uma carteira de trabalho dele. Além do Ministério do Trabalho, tinha dele. No Ministério eram moradores dele, 1.400. Ele tinha um latifúndio onde havia um açude que o Juscelino Kubitschek fez para o país e do qual ele se apropriou. E na carteira que ele criou de trabalho era extraordinária, porque ele dizia leis tipo, não se pode fazer velório até de madrugada, não se pode carregar, não se pode jogar. Tinha leis particulares que eram cumpridas rigorosamente, senão a pessoa era expulsa da fazenda. Não pode deixar nenhum candidato entrar nas minhas terras, fazer propaganda eleitoral, etc. Agora, o problema é que, quando eu fui fazer, eu sabia que era uma pessoa, eu não sabia que ele era um grande ator, ele é um grande ator, ele é capaz de criar isto é, a espécie de social a que ele pertence é detestável, que ele é um senhor de escravos no século XX, mas ele é uma figura fascinante. Se não fosse, isso mais difícil. E é porque ele dizia coisas espantosas que não se diziam, mesmo na época difícil, e hoje ninguém me dirá, nenhum capitão de indústria, nenhum grande fazendeiro da Amazônia, que hoje vai dizer, não, eu uso trabalho escravo, não vai dizer isso. Ele dizia a um ponto, para você ver, o Brasil é um país tão complicado, que ele, no filme, dizia, não, eu sou meio socialista. E veja o sentido, e aí é uma tragédia brasileira do paternalismo. Porque ele dizia, eu dou para 1.400 famílias que moram aqui, eu deixo pescar, bom, claro que deixo, o açude era do Juscelino que deu, mas ele dizia como uma benesse que ele dava. Mas, enfim, deixava trabalhar lá em condições de paternalismo absoluto que são parecidas com a servidão, entende? Se ele quisesse dormir com a filha de um morador, é só mandar trazer que vinha, como escravos. E fundamental era que votassem nele. Então, tem uma cena do filme que ele organizou para mim, que eu fiquei 4 dias, e no primeiro dia de filmagem eu ia fazer uma matéria para o Globo Repórter. Que eu consegui evitar que tivesse um narrador, que já foi um feito extraordinário, é não ter o narrador apresentando o filme. Então, eu fiz ele apresentar o filme no começo e no final, e me livrei do narrador. O filme não tem narrador. Ele narra o filme. No começo ele diz, vieram me filmar aqui, eu achei curioso, e no final eu fiz ele fazendo no mesmo lugar, na mesma volta, me filmaram, quem não gosta de um agrado, ele era candidato a deputado, Xote, um Globo Repórter, se eu estou na Globo, só será bom para mim, entende? Então, o problema é que justamente quando foi filmar ele, eu preparava, fui dormir, fiquei na casa dele, porque a cidade ficava a 20 minutos e ele ofereceu a casa dele para ficar. E levantei de manhã com a equipe para filmar um filme. E chegar a falar com os moradores para saber como é viver lá. E no primeiro dia ele estava de manhã do lado e acompanhando a filmagem. E na primeira filmagem ele entrou e começou a falar, a entrevistar. Na primeira e na segunda eu falei, não, maravilhoso. Falei para o Dibe, que era fotógrafo, abre o campo e mostra que ele está presente. E ele está presente no filme inteiro. E se eu tirasse isso, em primeiro lugar, a mim eles não falariam nada, porque eu não sou do mundo deles, e porque eles teriam medo do que o Teodorico, o patrão, o dono, podia saber.